que basicamente estuda a identificação e caracterização de substâncias. Como a gente está o tempo todo no laboratório, nem sempre a gente vai ter noção daquilo que a gente está lidando. Pode ser que a gente tenha resíduos com misturas desconhecidas, substâncias desconhecidas, pode ser que a gente tenha uma amostra desconhecida, que é o nosso caso. Para isso, para a gente identificar uma substância, uma amostra desconhecida, existem algumas etapas de identificação. Essas etapas são a análise imediata. Essa análise imediata vai consistir basicamente em identificar essa amostra como uma mistura ou uma substância pura. E a depender desse caráter da amostra, isso pode, se ela for uma mistura, você vai precisar que ela seja pura para poder realizar os outros procedimentos de identificação. Esse outro tópico seguinte, são as propriedades físicas. As propriedades físicas, gente, nada mais nada menos como a caracterização de estado físico. Você vai ter, na verdade, duas possibilidades, né? Porque a gente vai ter ou amostras sólidas ou líquidas. Determinação de estado físico, cor, odor, pontos de fusão, pontos de ebulição, índice de refração e inúmeras outras propriedades nessa etapa de identificação. O outro tópico é a análise elementar, que é basicamente constituir alguns elementos que estão ali envolvidos em analisando quantitativamente e qualitativamente. A determinação de solubilidade é um tópico muito importante nesse experimento. A partir daqui, você vai determinar se uma substância, obviamente, é solúvel ou não, mas eu vou explicar isso melhor a partir do desenvolvimento do trabalho. O teste de grupos funcionais vai ser um teste, basicamente, em que a gente vai realizar para identificar a presença de grupos funcionais na nossa amostra. Preparo de derivados consiste na etapa em que a gente vai realizar um procedimento em que a gente prepara algo já conhecido pela gente para a gente comparar com a amostra que a gente está tendo e fazer comparações justamente para a gente chegar numa identificação mais clara. As análises instrumentais consistem basicamente numa divisão. Ela pode ser cromatográfica, fazendo um processo de cromatografia, que a gente sabe que é um processo de identificação e caracterização, ou a análise instrumental espectroscópica, né, com UV, IR e tudo mais. A parte experimental do nosso trabalho vai consistir em 3 partes específicas. Percebam que a gente não vai fazer todas essas etapas, mas vai consistir em três partes específicas. A primeira é a determinação das propriedades físicas, ou seja, estado físico, cor, odor, ponto de fusão e ebulição, ou índice de refração. O estado físico, como eu falei, você só vai ter 2 possibilidades, visto que a professora já falou que a gente vai ter 7 amostras, e essas 7 amostras elas vão poder ou ser sólidas ou líquidas. Então, assim, estado físico é muito observacional mesmo, é visual. Você vai olhar, vai ser sólido ou vai ser líquido. Cor também é uma questão mais visual, em que você, sei lá, vai receber a sua amostra, você vai dizer, essa aqui tem cor branca, essa aqui é azul, enfim. A cor que tiver, você vai determinar. O odor também é observacional, né? Você vai comparar o odor da substância que você está, da amostra que você está, e comparar com uma coisa já conhecida para dar essa noção para outra pessoa do que pode ser. Lembrando também que pode ser sem cheiro. Além disso, tem outro fator. Essa propriedade é determinada de uma forma não indicada, visto que a gente está lidando com uma amostra desconhecida. Por ser desconhecida, a gente não sabe se essa amostra pode ser
tóxica ou algo que faz bem ou mal. Claro que a gente não imagina que a professora vai colocar algo tóxico para a gente, Com né? certeza. Porém, a gente está falando, digamos que vocês trabalham em laboratórios, a gente não aconselha que vocês façam isso com substâncias desconhecidas. Jamais cheirar, inalar diretamente, e sim trazer o cheiro, né? Utilizar das mãos para poder sentir o aroma. O ponto de fusão e ebulição vai depender da amostra que você tem. Se for uma amostra sólida, você vai fazer o ponto de fusão. Esse ponto de fusão a gente já fez várias vezes em laboratório, né? O ponto de fusão pode ser utilizado pelo aparelho de ponto de fusão, em que você ajusta as rampas, consegue colocar 3 amostras de vez, e a partir da primeira gotinha que for formada, você vai ter ali uma faixa em que você, além de ter essa faixa de ponto de fusão, você consegue ter uma informação de se daquela substância é pura ou não. Além disso, esse ponto de fusão ele também pode ser feito pelo tubo de Thiele, como a gente também aprendeu, né, em laboratório. O ponto de ebulição já se aplica a líquidos, a pessoas que forem ter as amostras líquidas. Aí, nessa questão, ele pode ser feito pelo método de Solovov. Como a gente faz, e o destilação simples também, que a gente fez um dia desses, hein, gente? De destilação simples. Quando a gente faz esse ponto de fusão, também nos traz uma resposta, além de ser apenas o ponto de fusão. Se esse ponto de ebulição, desculpa, se o ponto de ebulição permanece constante, a gente tem uma resposta de que aquela substância pode ser ou pura ou uma mistura azeotrópica. Se sofrer uma variação, a gente já sabe que é uma substância impura. O índice de refração, a gente faz no laboratório utilizando o refratômetro, como a gente acabou de perguntar, vai ser utilizado para substâncias líquidas, onde vocês vão ter um dado, uma resposta suficiente para fazer comparações com a literatura. Isso. Destacando também que a gente não vai fazer análise das 7 amostras. Vão ter 7 amostras disponíveis e cada um vai selecionar a sua, se é sólido, se é líquido, e aí cada um vai ter a sua própria amostra para fazer. É independente. E a questão do odor, a gente faz uma análise com a literatura, né? Porque cada amostra ela tem um aroma típico, então a gente não vai pegar 2 amostras na mesma da hora, a gente vai comparar com o que é específico, que é o que já é padrão daquele tipo de substância, né? Que a gente suspeita. Solubilidade. Solubilidade, gente, é o passo mais, não mais importante, mas é um dos passos mais importantes pelo fato de determinar e eliminar muita coisa, eliminar muito trabalho para vocês terem aí. Uma substância, ela vai ser solúvel a depender da observação que a gente fizer em relação ao que eu vou citar agora. Ou seja, vamos pensar que eu recebi uma amostra sólida. Eu vou dissolver 0,1 gramas em um solvente específico e eu vou observar se ela se dissolve completamente. Se dissolver completamente, é solúvel. Se não dissolver completamente, é insolúvel. No caso do líquido, a gente vai pegar 0,2 ml e a gente vai dissolver completamente. Se for solúvel, vai conseguir ser dissolvida completamente. Se for insolúvel, não irá ser possível esse ato. O que acontece é que solubilidade, a gente não pode esquecer que é um fator que é dependente da temperatura. Então, se vocês fizer solubilizar um determinado sólido a quente, pode ser que você não tenha esse mesmo resultado com essa água, por exemplo, em temperatura ambiente. Então, vocês têm que estabelecer um padrão. Se você vai fazer aqui a análise em temperatura ambiente, você vai fazer em temperatura ambiente com todo mundo ali, tudo bonitinho. Esse slide, basicamente, quando que uma substância solúvel em outra. Perceba que eu não utilizei nome de substância nenhuma, tanto no sólido, tanto no líquido. Eu não estou tentando explicar quando é que é considerável uma coisa solúvel e quando não é. Enfim, vamos lá. Olha o que vai acontecer, olha o que você vai fazer. Você vai ter a substância desconhecida, beleza?
E a primeira coisa que a gente vai fazer é testar essa substância em água. Lembrando que existe aí duas possibilidades, né, de ser insolúvel e solúvel. Só que esse panorama a gente vai fazer, até a gente chegar mais ou menos numa identificação, eu vou explicar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa substância desconhecida em água. Se essa substância for solúvel, a segunda coisa que a gente vai fazer é colocar em éter. Aí, se ela for insolúvel, ela vai ser classificada como uma substância S2. Eu vou explicar todas essas siglas nesse próximo slide, mas primeiramente eu vou falar sobre o processo e depois tentar explicar cada uma para você. Então, se for insolúvel, vai ser uma substância S2. Agora, se for solúvel em éter, a gente tem três possibilidades. Utilizando o tornassol, que é um indicador. Se a substância estiver vermelha, a gente vai ter uma substância SA. Azul, uma substância SB. E se não for alterada, a gente vai ter uma substância S1. Agora, se na água for insolúvel, a gente vai tentar agora utilizar uma base, que é o hidróxido de sódio, 5%. Aí existirão também duas possibilidades, ou ser insolúvel ou ser solúvel. Caso seja solúvel, a gente vai tentar com o bicarbonato 5%. Se for solúvel, vai ser configurada como uma substância A1. Se for insolúvel, vai ser configurada numa substância A2. Agora, digamos que essa substância que a gente colocou seja insolúvel tanto em água e insolúvel nessa base, o hidróxido de sódio 5%. A gente vai testar agora com um ácido. A gente vai utilizar o ácido clorídrico 5% e vai existir duas possibilidades, ser solúvel ou ser insolúvel. Se for solúvel, você tem uma resposta de que é uma substância caracterizada como no grupo B. Isso, no grupo B. Já se for insolúvel nesse ácido, você vai testar com o ácido com uma concentração mais forte, uma concentração mais alta. Perceba aí, ácido sulfúrico, 96%. Mais forte também, né, o ácido. Aí existirão também duas possibilidades. Se for, vai testar com um ácido, que ele é mais fraco e também está menos concentrado. Aí vai ter duas possibilidades, que é ser solúvel ou insolúvel. Solúvel como uma substância N1 e insolúvel como uma substância N2. Agora eu vou explicar o que significa cada um desses termos. Percebam que os compostos orgânicos eles vão estar relacionados justamente a classes dessa solubilidade. Como eu disse, a substância S2, que foi uma das primeiras que eu citei, né, vai ser substâncias que elas conseguem ser solúveis em água e insolúveis em éter. Essas substâncias têm um grupo. S2 é um grupo, não é uma coisa específica. Perceba que S2 podem ser sais de ácidos orgânicos, podem ser hidrocloretos de aminas, aminoácidos e muitos outros. Enfim, e tudo vai ser configurado em grupos, nada vai ser uma coisa em específico. A substância SA vai ser quando essa substância desconhecida sua ela é solúvel em água e solúvel em essa substância SA é quando se torna vermelho no indicador, onde é composto por ácido monocarboxílico com 5 átomos de carbono ou menos, ou seja, é muito específico, você tem aí uma coisa bem restringida, e ácidos aerosulfúricos. Se for uma substância SB, essa substância desconhecida é solúvel em água, solúvel em éter, e se torna azul ao tornassol. Ou seja, vai ser caracterizado como aminas monofuncionais com 6 átomos de carbono ou menos. Já quando não altera o tornassol e é solúvel em água e solúvel em éter, a gente vai ter essas substâncias S1, que são membros inferiores da série homóloga de compostos contendo oxigênio e nitrogênio. E aí podem ser ácidos e derivados, fenóis, aldeídos, cetonas, aminas, nitrilas, substâncias de baixo peso molecular, enfim, e muitos outros. A substância A1 já é quando a substância desconhecida, no caso a nossa amostra, ela é insolúvel em água, ela consegue ser solúvel na base que a gente utilizou, que foi o hidróxido de sódio, e solúvel no bicarbonato. Aí ela vai ser considerada uma substância A1, onde é
caracterizado como ácidos fortes, ácidos carboxílicos com menos de 6 átomos de carbono, fenol, orto e para e beta, lembrando que com grupos eletrofílicos, é muito específico mesmo, com orto e para e beta de cetonas, me desculpa. Continuando, para uma substância que seja considerada A2, ela vai ser insolúvel em água, solúvel na base que a gente usou, que é o hidróxido de sódio, e insolúvel no bicarbonato. Ou seja, vão estar caracterizados os ácidos orgânicos fracos, fenóis, enóis, oxinas, imidas, sulfonamidas, tilfenóis, com mais de 5 átomos de carbono, beta de cetonas, compostos de nitro com hidrogênio em alfa-sulfonamidas. B vai ser aquelas substâncias que são consideradas insolúveis em água, insolúveis na base que a gente usou, insolúveis isoácido no ácido clorídrico, 5%. Então, vão ser consideradas básicas em sua maioria, né, com caracterzinho básico, né, aminas aromáticas com 8 ou mais carbonos, anilinas e alguns oxiéteres, substâncias básicas em geral, aminas e hidrazina. Um MF contendo mais de 5 átomos de carbono. Não consta nessa tabela, mas a gente está citando aí para a gente ter substância N1. É uma substância que vai ser insolúvel em água, vai ser insolúvel também na nossa base forte, hidróxido de sódio, insolúvel no ácido, solúvel no ácido sulfúrico e solúvel no ácido fosfórico. Aí, essa substância N1 vão estar caracterizados os álcools, aldeídos, metilcetonas, cetonas cíclicas e ésteres contendo somente grupo, entre outros. Já a substância N2 vai ser quando não for solúvel no ácido fosfórico, né? Vai ter todas as mesmas características que a N1, menos ser solúvel no ácido fosfórico. E aí, ela vai ser caracterizada como alcenos, alcinos, éteres, alguns compostos aromáticos com grupos ativantes e cetonas, além das citadas em N1. E vai corresponder aos hidrocarbonetos saturados, alcanos halogenados, aletos de arila, éteres de arílicos, compostos de aromáticos desativados. Esse I corresponde quando as substâncias desconhecidas ela é só insolúvel em água, insolúvel em hidróxido de sódio, insolúvel no ácido clorídrico e insolúvel também no ácido sulfúrico. Não necessariamente o que tiver um debaixo do outro vai ser caracterizado como coisas parecidas. E perceba que o B ele é caracterizado como básicos insolúveis em água ou em AOH, entendeu? E aqui são diversos compostos neutros de nitrogênio e enxofre, então não necessariamente ele tem comportamento básico em água, entendeu? Então é uma classificação diferente. É uma classificação diferente. Ela não segue relativamente uma ordem. Os aletos e anidridos de ácido eles não foram incluídos porque eles são muito reativos. Então, a gente não vai fazer uma solubilidade comparando coisas muito reativas. Certo, gente. Com essa solubilidade, a gente já consegue restringir o quanto de testes de grupos funcionais a gente vai fazer, né? Porque senão, às vezes, a gente não tem muitas amostras, às vezes o teste é caro para se realizar. Então, depois do teste de solubilidade, a gente consegue ter esses grupos, né? A gente já sabe mais ou menos o direcionamento que a gente vai ter. Para testes de grupos funcionais, eu trouxe aqui alguns grupos, né? Alguns testes que são testes de insaturação, testes para identificação de fenóis e enóis, testes de cetona e o aldeído, testes de álcools, testes de aleto de alquila, de aminas, de ácido carboxílico e de aromáticos. Para os testes de insaturação, nós temos o teste de bromo. Só que o teste de bromo ele não é 100%, ele não dá resultado somente para a insaturação. Então ele dá esse resultado também para fenóis e enóis e cetonas e aldeídos, já que ele vê a dupla ligação, né? Isso a gente observa também nesses grupos. Mas a gente tem um outro grupo mais preciso para insaturação, que é o teste de Bayer. Já para os testes de fenóis, além do teste de bromo, nós temos o teste de cloreto férrico. Para cetona, nós temos o teste de bromo, o teste de Brad e o teste de Tollens. Para álcools, nós temos o teste de Lucas e o teste de Jones, mas o teste de Jones ele também dá positivo para aldeído em alguns casos. Para aleto de alquila, nós temos o teste de halogênios.
Para as aminas, nós temos o cloreto de benzosulfonila. Para ácido carboxílico, nós podemos fazer o teste com bicarbonato de sódio. E para aromático, nós temos o teste de Lerosene. Vamos lá aprofundar um pouco mais em cada teste. Eu vou falar assim, bem básico, eu não falar sobre a produção do teste, né? Mas, em suma, se a sua amostra for sólida, a gente vai usar 0,1 grama da amostra. E se a amostra for líquida, a gente vai usar de 2 a 4 gotas, né? O que dá aí cerca de 0,1 a 0,2 ml da sua amostra líquida. E aí tem todo o preparo, mas aqui eu vou falar sobre quando eu vou focar mais na parte de ele ser positivo ou negativo, mais nas reações, né? Porque a gente tem isso no roteiro para a gente não acabar alongando muito a nossa apresentação. Certo? Para o teste de insaturação, né, utilizando o teste de Bayer, como é que consiste o teste de Bayer? O teste de Bayer ele utiliza o permanganato de potássio, que ele é um sólido aqui em solução, dá uma característica púrpura, né, dá uma coloração violeta à solução. Mas quando o permanganato de potássio ele entra em contato com uma substância que possui insaturação, ou seja, uma ligação dupla, ele vai reagir com essa dupla ligação, gerando um diálcool, né? A gente vai ter a adição de 2 grupos hidróxido nas 2 posições dessa dupla ligação e vai gerar um sólido que é o dióxido de manganês. Lembrando, o permanganato de potássio possui uma coloração púrpura, meio violeta. Quando ele reage, gera o dióxido de manganês, ele é um sólido marrom. Então, a sua solução ela vai dar positiva quando você observar a alteração da coloração de violeta para marrom, né, para algo mais tipo barro. E não só dá positivo para duplas ligações, mas sim em saturações no geral, porque ele reage com a ligação π da ligação. Então, ligações triplas, elas também dão positivos, né, para a insaturação utilizando o teste de Bayer. Também para insaturação a gente pode usar o teste de bromo, onde a gente usa tetracloreto de carbono com bromo, bromo molecular, né? Isso dá uma coloração meio avermelhada para a nossa solução. E aqui nós temos 2 vias. Essa reação ela pode ocorrer de forma a ter uma substituição ou de forma a ter uma adição. Quando a gente ocorre a adição, a gente quebra a molécula de bromo 2 e ocorre a adição dos 2 átomos na dupla ligação. Eu estou focando um pouco mais na caracterização da reação. E essa nova substância agora, com o bromo, né, o de bromo, os aletos, né, de alquilas, eles vão ser incolor. Então a gente vai ver uma alteração da coloração do meio de vermelho para incolor. Então, na adição, a gente tem a adição de dois átomos de bromo à molécula. No caso de ocorrer uma substituição, a gente vai ter a adição de somente um átomo de bromo, e o outro átomo de bromo ele vai reagir com hidrogênio, ele vai ser um hidrogênio com forma de ácido bromídrico, e ácido bromídrico na forma gasosa, ou seja, quando ocorre uma substituição, nós vamos observar a emissão de bolhas, a emissão de efervescência, porque vamos estar liberando o ácido bromídrico nesse processo. Mas em ambas as reações, né, tanto de adição como substituição, a gente vai ver uma alteração da coloração do meio de vermelho, né, para uma coloração incolor. Para a identificação de fenóis e enóis, nós podemos usar o cloreto férrico. Quando ele na solução, ele vai separar, né, nos cátions e nos ânions. Nós vamos ter o cátio ferro 3+, que vai reagir com o nosso fenol ou com o enol, né, com a dupla ligação, próximo de um álcool, né, de um grupo hidróxido, e vamos gerar um complexo. E esse complexo ele tem coloração violeta, então vai ficar um violeta muito forte, a depender da concentração também, né? Se estiver muito concentrado, a coloração vai ficar mais intensa, mas no geral nós vamos ter uma coloração violeta quando o teste der positivo, com cloreto férrico. No caso de identificação de cetonas e aldehídos, nós temos o teste de Brad, que é o teste que a gente usa o 2,4-difenilhidrazina, onde a 2,4 vai reagir tanto com acetona e aldeído e vai gerar uma hidrazona. E essa hidrazona, ela possui cor, então a gente vai ver a presença de cor na produção do produto. Só que, contudo, a gente não consegue diferenciar essa reação do aldeído para acetona, já que ela acontece com os dois. Para a gente ter um pouco mais dessa seleção para aldeídos, nós utilizamos o teste de Tollens, onde a gente usa nitrato de prata em meio amoniacal, que ele vai reagir com o aldeído com água, né, e vai gerar a prata elementar.
e essa prata elementar ela vai precipitar, ela vai decantar e vai grudar nas paredes do recipiente, dando o famoso experimento do espelho de prata. Então a gente vai ficar uma coisa tipo, espelhada devido à precipitação de prata metálica. Outro teste também que a gente pode fazer, isso, a gente consegue diferenciar, já que o teste de Toller não dá positivo para cetonas, somente para aldeídos. No caso dos aletos de alquila, nós temos o teste de halogênios, né, onde a gente reage com nitrato de prata, e essa reação ela vai gerar um sal, insolúvel, né? No caso, se o nosso o hálito de alquila for um cloreto de alquila, né? Ou um brometo de alquila, a gente vai ter o respectivo sal, né? O respectivo sal de prata, que é insolúvel. Então, se ocorrer precipitação de um sal, a gente pode confirmar que o teste deu positivo para a presença de halitos de alquila. Para identificação de álcools, nós temos que, infelizmente, ele não reage muito bem para álcools primários, somente para álcools secundários e terciários. No caso dos álcools terciários, é uma reação muito rápida, e a gente observa a produção de duas fases, porque ao reagir com o cloreto de zinco, né, em meio ácido, né, em meio com ácido clorídrico, nós vamos fazer a substituição do grupo hidróxido pelo cloro, pelo halogênio, né? E o produto gerado, ele não vai ser solúvel, e nós vamos observar, vai ter uma turbidez, né, uma turbidez muito forte, né, vai gerar emulsão, e depois de um tempo a gente vai ter uma separação das fases. No caso, se o álcool for secundário, a gente também vai dar um teste positivo para álcools secundários. Contudo, essa reação ela vai ser um pouco mais lenta, e a separação de fase também vai acontecer cerca de 5 a 10 minutos depois. Essa reação ela não dá positivo para álcools primários, somente para álcools secundários e terciários. Mas ainda continuando em álcools, a gente tem também o teste de Jones, que, como eu citei, né, ele não dá positivo somente para álcools, mas também para aldeídos. No caso do teste de Jones, a gente vai usar com o anidrido crômico, né, em meio ácido, utilizando ácido sulfúrico, e ele vai dar positivo para álcools primários e secundários e para aldeídos. Então, como é que a gente vai observar se o nosso teste ele deu positivo? Se ocorrer a mudança da coloração no meio para uma coloração esverdeada, já que o sulfato de cromo ele é verde. E, como citado, ele não reage com álcools terciários. Então, a gente já consegue ter essa seleção aqui. Se deu positivo no teste de Lucas, aqui a gente sabe que é ou terciário ou secundário, e aqui, como ele não dá, e se der positivo aqui no teste de Jones, a gente sabe que vai ser um álcool secundário, já que álcools terciários eles não reagem. Para teste de aminas, a gente utiliza o cloreto de benzosulfonila, ele não reage com aminas terciárias, somente com aminas secundárias e aminas primárias, e esse cloreto de benzosulfonila ele vai reagir com a amina no meio, caso possua, e vai gerar um produto insolúvel. Então, se a gente vê uma existência de um precipitado, né, a produção de um precipitado, nós podemos dizer que possui amina no meio. Só que o ruim dele é que não vamos conseguir identificar se é amina secundária ou primária, e deverá ser feitos outros testes ou depender de outros tipos de análise. No caso do ácido carboxílico, é uma coisa assim, até muito intuitiva, né, porque é uma reação ácido-base. Então, o ácido carboxílico ele reage com o bicarbonato de sódio, produzindo o respectivo sal, água e o gás dióxido de carbono. Então, se a gente observar efervescência no nosso tubo de teste, né, no tubo de ensaio, a gente pode constatar que possui um ácido carboxílico no meio, na nossa amostra desconhecida. E com isso, a gente vai construindo a nossa amostra, né? Possui um ácido carboxílico, possui um álcool nessa estrutura, a gente vai construindo aos poucos. Outro teste também que a gente trouxe, que a gente não está no roteiro, mas é bom, trouxe aqui para identificar aromáticos, anéis aromáticos, que é o teste de Lerrosin, que ele reage o aromático com um formaldeído meio ácido. Quando a gente reage o aromático com formaldeído, ele gera uma reação de condensação e forma o diaril metileno. E esse diaril metileno, né, que é o nosso produto da reação, ele reage com o ácido sulfúrico e gera o composto pequinoidal, que é esse composto daqui, que está representado aqui, ele possui coloração. Então, isso vai depender da nossa estrutura, né, porque às vezes não é só o benzeno, né, tem um
um aromático com outras texturas, pode acabar acarretando na alteração da coloração, mas o produto ele vai ser colorido. Então, a gente vai ter um teste positivo, vai dar um resultado positivo quando a gente observar a produção de cor do nosso meio. E aqui, então, depois que forem feitas os testes de grupos funcionais, nós vamos partir para análise instrumental, né? Porque só com os testes a gente não consegue determinar a estrutura do nosso composto. A gente vai somar o quê? As físicas, a gente vai somar as análises imediatas, a gente vai somar análise de solubilidade,